Olá pessoal, 7º período, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu a partir de agora vou ter esse hábito de gravar os vídeos para vocês, porque eu acho que talvez esses vídeos eles sejam mais esclarecedores do que o slide. Então eu não vou deixar de colocar o slide, mas vou fazer questão de gravar os vídeos. Só que o que vai alimentar o que eu vou falar, as informações que eu vou dar nesse vídeo, são as dúvidas de vocês. E eu não posso saber essas dúvidas se vocês não colocam no fórum. Então a primeira coisa que eu quero pedir aqui é que vocês coloquem todas essas dúvidas e insatisfações que vocês estão colocando nos grupos, que vocês coloquem no fórum. O fórum ele é aberto para isso. Toda semana eu coloco um tópico novo no fórum. Essa semana, por exemplo, eu achei que a maior dúvida de vocês se referiu à questão da seleção e organização dos conteúdos, o que eu já esperava, né? Porque realmente é o mais confuso da gente fazer, é o mais conflitante. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. E essas dúvidas eu fiquei sabendo pelo Gilson, porque parece que vocês pediram para que ele passasse isso para mim. Então eu preciso que vocês não coloquem isso no grupo de vocês. Vocês podem até colocar, mas eu preciso que isso chegue até o fórum para que eu possa fazer vídeos onde eu vou esclarecendo essas dúvidas. Então eu vou retornar desde o início. Algumas pessoas estão colocando lá no fórum, eu tenho dúvidas de uma aluna que foi lá, que foi a Renata, né? Que isso é público, tá ali, e que colocou algumas dúvidas e eu respondi. Fora disso, eu respondi algumas pessoas pelo Zap, né? Que eu também posso fazer isso, mas o ideal é que a gente responda, que vocês coloquem no fórum essas dúvidas e insatisfações, e que lá a gente consiga responder, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida de muitos, então é importante que isso esteja registrado lá. Bom, vamos começar lá desde o início, tá? Eu pedi para vocês que elaborassem um plano de ensino, né? Na verdade, um plano anual. Por que esse plano anual? Eu pedi esse plano anual porque não adianta eu pedir para vocês desenvolverem uma aula se vocês não têm a concepção, se vocês não sabem de onde saiu essa aula. Vocês hoje, a disciplina é responsável pelo estudo do curso normal. Então, como é que ele se estrutura, né? Como é que é o currículo desse curso? Quais são as disciplinas de formação geral? Quais são as disciplinas de formação profissional? E a partir daí, a gente desenvolver um planejamento para cada disciplina a qual vocês escolheram. Então, vocês selecionaram essas disciplinas, escolheram na medida do possível, porque houve um sorteio também, né? E cada um ficou com uma disciplina. O que a gente vai fazer? A gente vai planejar essa disciplina para o ano inteiro, porque o curso normal médio, ele é anual. Então, se você pegou uma disciplina e você vai ministrar aula nessa disciplina, essa disciplina é para o ano inteiro. Essa ementa que eu entreguei para vocês, tudo parte dela, quer dizer, ela é o centro de tudo. Ela já estava pronta. Ela estava pronta porque eu fui lá nos documentos oficiais que tratam do curso normal, né, a nível do Ministério da Educação, e entreguei para vocês essa ementa pronta. Vocês elaboraram objetivos em relação a essa ementa. O que eu acho que, na maioria das vezes, não houve dificuldade. Né? Eu não sentia dificuldade nesse momento. Me parece, porque vocês não falaram, né, que a dificuldade maior ela está na seleção de conteúdos. Então vamos retornar aqui. Eu estou fazendo um plano para o ano inteiro. Esse ano ele tem 4 bimestres. 4 bimestres. Então esse conteúdo tem que ser dividido em 4 bimestres. Para a gente não se prender ao fator tempo, a gente geralmente coloca unidades. Então, seriam 4 unidades ou 4 módulos, tá? Vocês é que vão escolher. Da onde sai essa unidade? Ela sai da ementa. Então, lá na ementa, eu tenho vários tópicos, né? Eu tenho um tópico, aí eu ponto, tenho outro tópico.
vocês vão dividir esses tópicos pelos bimestres, pelas unidades. Então, eu já coloco lá, unidade 1, o primeiro tópico. Unidade 2, o segundo tópico. Dentro de cada tópico, o que eu vou estudar? Muito bem. O que vocês vão estudar dentro de cada tópico? Esse é o maior conflito, essa é a maior dificuldade. Se a gente estivesse presencialmente, eu ia levar vocês lá na biblioteca para vocês pegarem, na biblioteca ou na nossa brinquedoteca, que a gente tem um acervo de livros pedagógicos bem grande. Nós não estamos lá, mas nós temos a biblioteca virtual à nossa disposição. Então, eu vou colocar lá o link para vocês entrarem na biblioteca virtual. Lá na biblioteca, vocês vão digitar do lado, né, onde você tem a busca, do nome da sua disciplina. Então, por exemplo, o que você tem de psicologia da educação, por exemplo, ou sociologia da educação? Ele vai trazer os livros. Em cima desses livros, vocês podem ir até pelo sumário. Não se trata de copiar o sumário. Se trata de ver ali e ler, né? O que eu vou tratar em cada tópico que eu coloquei lá no plano de ensino. Então, vamos supor que eu estou dando aula de educação de jovens e adultos. E o meu primeiro tópico, eu vou falar sobre o histórico da educação de jovens e adultos, né? O contexto histórico da EJA. E isso está lá na ementa. Eu coloquei lá. O primeiro tópico é esse. Dentro desse tema, desse tópico, o que eu vou trabalhar? Ele começa a desmembrar, o livro faz isso, ele começa a desmembrar, porque ele começa falando quais foram os programas de EJA que a gente teve no Brasil, quais foram as primeiras, o contexto histórico, como é que ele se desenvolveu, a partir de quando. Então é isso que vocês vão desmembrando ao longo do plano de ensino. Lembrando, gente, que eu coloquei lá um slide com as informações do conteúdo. Isso também ajuda vocês. Por quê? Vocês têm que entender que algumas disciplinas, elas são muito mais com conteúdo procedimental do que com conteúdo conceitual. Eu vou dar um exemplo de uma disciplina totalmente conceitual, História da Educação. A história da educação, ela é conceitual, ela tem informações, ela tem fatos, né? Conteúdos conceituais e factuais. Então, elas são informações que você não tem procedimento, você não tem como pedir ao aluno para que elabore nada, né? A não ser que você vá ao fórum ou crie uma discussão, mas aquilo são fatos, são conceitos. Ali não cabe discussão. Então, é uma disciplina conceitual. Então, geralmente, quando a gente faz quando a gente elabora os objetivos dessa disciplina, elas são de conceitos mesmo, né? Compreender, reconhecer, identificar. Muito bem. Quando eu tenho uma disciplina que ela é ela tem alguns conteúdos que são procedimentais, eu vou dar um exemplo de didática. Isso que vocês estão fazendo é procedimento, vocês estão aprendendo a fazer, né? Mesmo eu fiz a parte conceitual, a parte de informação, aonde eu falo o que é plano de ensino, o que é plano de curso, o que é plano de aula. E agora eu estou pedindo a vocês que façam um plano de ensino. Isso é o quê? Vocês estão fazendo, vocês estão elaborando, né? Então isso que são os métodos de pesquisa, vocês estão aprendendo a pesquisar para buscar os conteúdos, são a questão das competências, das aptidões, né? E essa própria capacidade mesmo do método de pesquisa. Então, é o chamado savoir-faire, que quer dizer saber fazer. É procedimental. Então, é uma disciplina que tem a parte de procedimento. É igual a educação infantil. Você está lá, tem gente que está com a educação infantil. Então, as pessoas estão... não adianta o aluno do curso normal só aprender o que é, por exemplo, a questão da rodinha. Né? A rodinha é uma rotina. Como é que é? Faz parte da rotina. Mas você tem que desenvolver nela habilidade para ela saber fazer essa rodinha com as crianças. Então, isso é o quê? Isso é procedimental. E a parte de atitudinal? O que é? Todas têm.
né? Ela diz respeito à formação do professor. Então, quando vocês forem elaborar esse conteúdo, pensem nisso, né? Pensem que algumas disciplinas, elas são muito mais conceituais. E as outras também têm a parte procedimental. Então, pensa nisso na hora que for colocar, porque não pode ser somente, né, informação. Uma outra coisa também que eu coloco lá, que eu falo muito assim para vocês, que um professor, a disciplina, ela vale muito pelo conteúdo que ela aborda, né? Porque o que é importante ela abordar? Então pensem lá que às vezes vocês vão pegar no livro, e o livro que vocês vão pesquisar, ele tem uma gama de conteúdos enormes. Pensem o que está mais de acordo com a ementa, para poder colocar lá, e o que é mais importante. Se você tiver que escolher entre um e outro, escolha aquilo que é mais útil para o aluno, tá? Se eu não tenho tempo para dar os dois, então escolham aquilo que tem mais utilidade e significação. O que vai ser mais importante para o meu aluno do curso normal saber? Eu vou pedir a vocês o seguinte: não adianta vocês falarem isso só nos grupos. Eu preciso que isso seja colocado lá no fórum de discussão. Eu vou abrir o trabalho de vocês mais tempo, essa parte do conteúdo eu vou deixar mais tempo. Eu já recebi, ontem eu recebi e corrigi 10 planos de ensino. Um somente estava com precisando fazer algumas alterações, tá? O restante estava indo pelo caminho certo. Mas eu vou abrir, porque eu preciso que vocês me enviem para eu fazer essa correção e mandar de volta. Eu vou fazer esses vídeos toda semana, se precisar fazer mais de um, eu vou fazer, tá? O que eu preciso é que vocês me alimentem de informação, porque eu preciso saber quais são as maiores dúvidas que vocês têm. E prestem atenção, vocês podem enviar o trabalho para mim, eu vou abrir uma configuração aqui na elaboração do trabalho dentro do portal, onde vocês vão poder enviar mais vezes. Por favor, enviem, faça a correção, enviem novamente. O importante é essa interação que eu tenho com vocês. Infelizmente, eu não consigo fazer uma aula pelo Zoom, porque a câmera do meu computador ele não está funcionando e eu não consigo ninguém que venha aqui arrumar nessa situação. Então, eu vou procurar fazer esses vídeos para estar perto de vocês. Vocês vão me colocando quais são as maiores dúvidas e eu vou fazendo esses vídeos. Eu tenho que atender vocês e eu tenho que garantir que essa aprendizagem aconteça. Tá, gente? Bom trabalho e vão mandando as dúvidas pelo fórum. Um beijo para vocês e cuidem-se.